paz do Senhor para todos os irmãos. Agradecemos a Deus, diletos irmãos, por tudo que Deus tem nos concedido. Esta noite estamos aqui na presença de Deus para agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem concedido a cada um de nós. Mais uma quinta-feira nessa página Força Alfa. É um prazer falar com vocês da Força Alfa. Glória a Deus para todos sempre. E esta noite, diletos irmãos, nosso Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Entrou ali Aldo Araújo. A paz do Senhor, Aldo. Então, vai compartilhando, que eu quero abreviar essa palavra. Vai compartilhando aí nos grupos. Então, nosso Deus, essa noite, Ele tem uma palavra para o teu coração. Essa noite, Deus tem algo preparado, que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, diletos irmãos, é um prazer. Seja bem-vindo. É um prazer você estar essa noite compartilhando. Com certeza, Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Diletos irmãos, eu quero deixar aqui sem delongas, aqui no livro de Isaías, capítulo 45 de Isaías. Isaías 45 e o versículo 22, que diz assim: glória a Deus. Isaías 45 e 22, que diz: olhai para mim todos os termos da terra. Glória a Deus. Isaías 45, 22. Glória a Deus. Nós vemos aqui, diletos irmãos, essa passagem. E quando Deus pede ali para o povo olhar para Ele, olhai para mim e sereis salvo, todos os termos da terra. Diz assim: voltai-vos seu rosto para mim. É uma tradução um pouco diferente. E sereis salvo, todos os confins da terra. Eu sou Senhor Deus e não há outro. Glória a Deus. E eu estava meditando aqui. Na outra tradução diz assim, 45 e 22 de Isaías: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvo. E essa tradução ela diz assim: voltai os seus rostos para mim e sereis salvo, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus, eu sou Deus e não há outro. Então, diletos irmãos, eu estava meditando essa tarde e o Senhor estava falando aqui uma palavra ao meu coração. E eu comecei a folhear a Bíblia, porque há muito tempo Deus pede para as nações olhar para Ele. Então, é muito simples nós entendermos aqui essa passagem. Ela não é complexa. Então, para ser salvo, é preciso olhar para Deus. E Ele já está dizendo aqui, Ele está explicando aqui: olhai para mim e sereis salvo. Então,
com certeza, se os povos não olharem para Deus, fica difícil de ser salvo, de serem salvos. Então, diletos irmãos, essa palavra aqui foi uma palavra direcionada para um período onde o povo estava voltado os seus rostos, seu rosto para outras deidades, viraram as costas para Deus e começaram a virar seu rosto para outras deidades e esqueceram. Então o próprio Deus se revelou, mostrando-se os homens da época, as pessoas daquela época, não olhasse para ele, jamais poderia ser salvo. Então, diletos irmãos, Deus quer que todos olhem para ele, aqui nesse texto. Todos com fins da terra, para ser salvo é preciso olhar para Deus. Então, diletos irmãos, é de suma importância esse texto aqui. Ele tem uma extensão profunda, né? Porque você sabe que tem muitas pessoas que não adoram a Deus, não servem a Deus, não olham para Deus. Olhar para Deus aqui, diletos irmãos, é seguir o seu caminho, é seguir as suas diretrizes, é caminhar no caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Olhai para mim e sereis salvos. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, aqui no versículo 23 diz assim: por mim mesmo fiz um juramento, que a palavra que saiu da minha boca, a palavra de justiça, não será revogada, que todos os joelhos diante de mim hão de se dobrar. Quer dizer, naquele dia, diletos irmãos, todos vão se dobrar diante de Deus. Queira assim, queira ou não, todos naqueles dias, sem exceção, eles vão ter que se prostrar à grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, diletos irmãos, nós vemos aqui, Israel será justificado, né? Israel será justificado por Deus, receberá a glória da justificação. Você, meu irmão, você já recebeu a glória da justificação, você está justificado. Veja que nenhum homem aqui da face da terra, ele tem o poder de justificar outra pessoa. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de justificar. Está ali Aldo, passeou Aldo. Amém? Então, diletos irmãos, só o nosso Deus, ele tem o poder de justificar as pessoas. E hoje agradecemos a Deus, diletos irmãos, vamos agradecer, vamos servir a Deus com alegria, porque esse Deus, ele tem justificado a tua vida, ele tem feito maravilha na sua vida. Ninguém podia te justificar, então esse Deus, ele te justificou, ele fez maravilha por nós. Então, diletos irmãos, é de suma importância nós agradecermos ao nosso Deus, porque ele tem justificado a cada um de nós. Glória a Deus para todos sempre. Veja só, Israel será justificado com a gloriosa justificação de Deus. Isaías 45 e o versículo de número 24. Veja o que é que diz. Isaías 45 e 25 diz assim: mas no Senhor será justificado
será justificado toda a descendência de Israel. Glória a Deus. Mas, aqui, como ele está dizendo aqui, mas no Senhor será justificado toda a descendência de Israel, vai ser justificado. Então, só o único, diletos irmãos, que tem o poder de justificar a nossa vida é o nosso Deus. É o Deus poderoso que fez, justificou a nossa vida. Glória a Deus, está ali o nosso irmão Saulo, a paz do Senhor. Glória a Deus, Saulo Ataídes. Então compartilha, diletos irmãos, porque o nosso Deus, ele tem um poder, por isso que ele diz aqui, olhai para mim, esse texto de Isaías 45:22, olhai para mim, sereis salvos todos os termos da terra. É preciso olhar para Deus, diletos irmãos, porque se não olhar para Deus, não é salvo. É o texto que está dizendo, porque tem que olhar para Deus. Porque para ser salvo é preciso olhar para Deus. Aqui, para ser salvo é preciso olhar, por isso que ele diz aqui, olhai para mim, sereis salvo, todos os termos da terra. Então nós vemos, diletos irmãos, no tempo do rei Asa, aquele rei purjante, aquele rei que era homem de Deus, aquele rei que tinha vínculo com Deus, aquele rei que ouvia a voz de Deus. Veja isso lá em Segundas Crônicas, capítulo 14, 2 até o 4. Diz assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares de cultos estranhos, e os lugares altos quebrou as imagens e destruiu todos os símbolos de Acera. Veja aqui, diletos irmãos, o homem de autoridade, ele fez isso. Para agradar a Deus, ele tirou todo o mal, onde o povo estava inclinado ali, estava ali prostrado, adorando outras deidades. E nós vemos esse homem, é isso que está faltando nos últimos tempos. É homens corajosos, é homens que têm chamada de Deus. Asa, ele fez aquilo que era correto aos olhos de Deus. Ele destruiu ali o mal, porque eu acredito assim, chamada assim, diletos irmãos, é chamada para fazer a vontade de Deus. Ele não agradou a muita gente, mas ele fez a vontade, o que era reto aos olhos de Deus. Nós vemos aqui que o povo estava andando atrás de outras deidades, não buscava mais a Deus. E ali Deus precisou levantar um homem para fazer aquilo ali, para que o povo olhasse para Deus. Veja aqui o versículo 4. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e observasse a lei de Deus e todos os seus mandamentos. Veja que o rei aqui, esse é o rei que hoje, homem semelhante a esse rei, a terra precisa. É homem que faz a vontade de Deus. É homens que quando vê o inimigo, ele não fica titubeando, mas ele tira os altares. Ele faz a vontade de Deus. E é assim que Deus levanta, Deus está levantando. Deus está levantando. As suas peças estão preparadas. Deus está tirando o mal. Porque a igreja precisa andar sadia. Deus precisa salvar muita gente. E é preciso a gente tirar os altares. Tirar todo o mal do caminho. Toda oposição. E Deus está preparando as suas peças. Não é todo mundo não. É peças
preparada por Deus, feito esse Asa aqui, esse rei Asa, era homem preparado por Deus. Ele foi lá, quebrou os bosques, tirou, e Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. E tirou os altares dos deuses estranhos. E mandou Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus pais, e observasse a lei de Deus. Não foi outras inovações. Glória a Deus. Hoje está precisando. Aí fica aí uma interrogação no ar. Aí essa noite. Será que a igreja está pelo menos, eu vou dizer assim, não muito, mas um pouquinho só, assim, aos pés de Asa? Será que os ministros de hoje têm assim só um pouquinho da autoridade que Asa tem? Ou os altares do inimigo, os altares que estão ocultos já tomou as autoridades dos ministros, das pessoas de Deus? Glória a Deus. E Asa foi um homem pujante. Asa fez o povo olhar para Deus, para que o povo pudesse, na época, ser salvo, era preciso olhar para Deus. Então, no tempo de Asa, eu creio que todos aqueles que partiram com o Senhor, porque o povo passou a buscar a Deus, deixaram as bagagens de lado, deixaram ali os altares, os lugares de bosque que ele ali servia, e começou a olhar para Deus. E foi a palavra que Deus colocou no meu coração: olhai para mim, sereis salvos, todo o termo da terra. Tem que olhar para Deus. Todos os termos, quer dizer, ele está falando do globo terra. Se a pessoa adora outras deidades, fica difícil de chegar. E quando chegar na presença de Deus, vai só, glória a Deus, feito diz aqui, o versículo de número, que naqueles dias, aqueles que aborrecem ao Senhor serão envergonhados. Esses que não querem nada com Deus, naquele grande dia ele vai ser envergonhado. Veja aqui o que é que diz na leitura que eu fiz, 45 e o versículo de número, glória a Deus, versículo 24: de mim mesmo se dirá certamente o Senhor, do Senhor virá a vitória, e a força dele virá, e a vergonha é para todos os que irrita contra ele. Então, é nesse mesmo texto que diz: olhai para mim. Naquela época, quantos ficaram envergonhados? Aqueles que irritavam o Senhor. E quantos querem irritar essa igreja? Quantos querem irritar os cristãos? Mas vai chegar a hora que o Senhor vai rir daqueles que zombam de você, meu irmão. Não se envergonhe do evangelho, seja leal a Deus, seja fiel a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Diletos irmãos, nós vemos aqui também, diletos irmãos, como diz a palavra de Deus, que naquele tempo de Moisés, a Bíblia diz que Moisés levantou uma serpente no deserto. Glória a Deus, está escrito lá em 2 Crônicas 14. Nós vemos ali que Moisés, ele levantou a serpente. Moisés levantou a serpente no deserto. Diz a Bíblia, diletos irmãos, que o povo começou a murmurar contra Deus. Aqui no capítulo 21 de Número, do 6 ao 7, 21 de Número, do 6 ao 7, o povo começou a murmurar contra Deus.
E diz a Bíblia que eles falaram também contra Moisés. E Deus começou agora a mandar serpente. E a serpente agora começou a morder o povo. Aí Deus dá uma estratégia ali a Moisés. Deus disse, olha, faz ali uma haste, faz ali uma serpente ali, de bronze ali, coloca sobre a haste. E aqueles que forem mordidos da serpente, olhando para ela, coloca ela em cima. E aqueles que olharem para ela serão curados daquela enfermidade. Então diz que morreram muitas pessoas, os que não olhavam para a serpente. E ali tem muitas pessoas que dizem que aquilo ali era Jesus. Mas a Bíblia, o texto está dizendo como Moisés levantou a serpente. É só uma ilustração ali. Deus faz ali aquela ilustração. Porque a mente do povo ali é uma forma simbólica. Porque a mente do povo estava fechada. Aí diz, assim como Moisés levantou a serpente. E diz a Bíblia aqui no texto, no livro de Números, que todas aquelas pessoas que olhavam para aquela serpente ficava curada. Aqui no capítulo 21 de Número 21, do 5 por diante, diz assim: E falou o povo contra Deus e contra Moisés. E o povo dizia, por que fizeste subir da terra do Egito para que nós morramos nesse deserto? Pois não há pão, nem água. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Veja que o povo aqui, isso é uma murmuração, pecado de murmuração. O versículo 6 diz assim: Então o Senhor enviou entre o povo serpente ardente e mordia o povo, e o povo morreu, e muitos povos de Israel morreu ali por causa da serpente. Então o líder Moisés, ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse: o pecado do povo tem chegado até Deus, e eles falaram contra mim. Então nós vemos aqui, eles falaram contra Deus e contra Moisés. Se levantaram para murmurar, porque o povo era de cerviz dura e estava acostumado a sofrer e queria viver nas garras malévolas, mas não queria ser submisso a Deus, andar na tutela de Deus. Eles queriam estar debaixo da tutela, da escravidão de Faraó. Então começaram a ver caminho diferente, os caminhos de Deus é diferente. E começou a murmurar. E disse ao Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze, versículo 8, faz uma serpente de bronze e põe sobre uma haste. E será que todo mordido que olhar para ela viverá, será curada. Então, diletos irmãos, conforme diz também lá em João capítulo 3, capítulo 3 e 14. 3 e 14 diz assim: como Moisés levantou a serpente, João 3 e 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem é levantado. Então sabemos que a história de Moisés é uma história ali, e a de Jesus é outra, fazendo outra ilustração aqui. Agora Jesus, ele, glória a Deus para todos sempre. Então nós vemos, diletos irmãos, que Jesus foi levantado para salvar as nações. Então nós vemos que lá em Isaías 53 e 4, Isaías 53 e 4, a Bíblia diz que Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas doenças, quer dizer, está dentro do texto. Então, ali Moisés,
ele levantou a serpente como uma via de escape, Deus falando ali. Então o povo ali, para o povo acreditar mais em Deus, ali, aquela serpente ali não era Cristo, aquela serpente ali era só uma ilustração, uma figura, para o povo olhar para cima, para aquela via de escape. E nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que ele foi levantado para salvar, para curar. Aí você vê que quem olhava no tempo de Moisés para aquela serpente era curado. E no tempo de Jesus, quem olha hoje para ele é curado também, é salvo. Então é isso, diletos irmãos. Então nosso Deus é tremendo. Glória a Deus para todos sempre. Foi essa palavra que Deus me colocou no coração. Olhai para ele, para Jesus, e sereis salvos todos os termos da terra. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado para salvar. E Jesus fez algo na tua vida, meu irmão. Seja leal a Deus, seja fiel. Glória a Deus, porque nosso Deus ele é fiel. Compartilhe essa mensagem. Os seres humanos, esse Brasil precisa de Jesus para ser curado. Glória a Deus, para não se perder, feito muitos se perderam no tempo de Moisés por causa da murmuração. Não quiseram andar nos caminhos do Senhor, até porque, diletos irmãos, Deus não quer ninguém, nem forçado, nem constrangido. Deus dá um livre arbítrio, que quer dizer direito de escolha, o homem que escolhe. Agora Deus indica-lhe o caminho da salvação e o caminho da perdição. E é isso que nós estamos fazendo. Se tem aí alguém que está ouvindo, que não é evangélico, Jesus tem um plano na sua vida. Tem que olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, diletos irmãos, olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Para ser salvo é preciso olhar. Deus não está preocupado com religião de ninguém. Tem que olhar para Ele. Até porque a religião no seu bojo, ela não tem poder de salvação, não tem poder salvífico. Só Jesus. Por isso que Jesus foi levantado. Assim como Moisés levantou a serpente para curar as pessoas que olhassem, assim Jesus foi levantado para salvar as pessoas, para curar as pessoas da doença da lepra. A pior lepra na vida do homem é o pecado, onde muitos estão com a mente cauterizada, não assimila mais essas verdades, querem escolher a mensagem que quer, mas a palavra de Deus é essa. Glória a Deus. E nos últimos tempos, diletos irmãos, Deus me dá uma palavra agora. Ele está levantando os embaixadores fiéis de mão limpa. Deus está levantando para pregar a palavra dele. Nos últimos tempos, Ele está restaurando aquilo, os altares de Baal, onde o inimigo, Deus está levantando um homem semelhante, com a pujança de asa, para restaurar, para tirar. Deus está levantando homens assim, servos fiéis a Ele, para tirar o mal do caminho, para que o povo ande sadio, porque Deus faz. Glória a Deus, de eternidade a eternidade, o nosso Deus, Ele reina, Ele manda, Ele determina, Ele ordena, Ele tira o mal, Ele tira a derrota da frente do fracasso, a miséria e dá vitória ao povo dEle, porque Ele é Deus. E Ele cuida bem de mim e de você, meu irmão. Seja leal a Deus, seja fiel. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Olhai para mim, serei salvo. Todos os termos da terra, para concluir. Como eu disse aos irmãos, eu não vou me estender muito. Devemos olharmos para Jesus, por aquilo que Ele passou. Está escrito lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
porque olhando, aí ele fala no versículo 12 primeiro, fala de testemunha daqueles que passaram. Muitos entendem que ele está falando testemunho aqui de alguém da nossa vida, não os testemunhos daqueles que passaram. Se você ler Hebreus, você vai ver no capítulo 11 de Hebreus, os que foram martirizados, Isaías foi cerrado e outro ele fala, a nuvem de testemunha ali, de pessoas que sofreram, muitos estavam na caverna, homens que esse mundo não era lícito de ter ele, de ter amizade com ele, que eram homens de Deus, homens fiéis a Deus, vivia na caverna. Feito Moisés, preferiu sofrer com o povo de Deus, mas não queria participar da iguaria do mundo, da época de Faraó, não queria ser chamado filho da filha de Faraó, ele não queria ser, porque Deus tinha um negócio melhor na sua vida. Glória a Deus. E tem muitas pessoas que querem só aqui, viver uma vida aqui de luxúria, mas se esquece que vem o porvir. E se esquece que a alma do homem ela não morre. E se esquece e pensa que é só por aqui, é viver aquela vida de luxúria e acabou. Não. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo, prezado ouvinte. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus me colocou no coração. Olhai para mim, sereis salvo todos os termos da terra. Tem que olhar para Jesus para ser salvo. E você que está aí nessa página, não esqueça de compartilhar, porque com certeza Deus está falando aqui aos nossos corações. Olhai para mim, olhe, meu irmão, para Deus, olhe para Jesus, por aquilo que Ele sofreu, o que Ele fez por você, seja leal a Deus. Glória a Deus, e eu agradeço por essa rica oportunidade, diletos irmãos. Glória a Deus, eu agradeço a vocês, ao irmão Saulo, a todos dessa Força Alfa, por tudo que Deus tem nos concedido, você que compartilhou, que vai compartilhar ainda. Também eu estou ali no YouTube, Adriano Fernando, me chama Adriano Fernandes, se os irmãos quiserem se inscrever no meu canal, se vocês quiserem compartilhar, dar um like, com certeza estamos aí fazendo a vontade de Deus, não dizendo aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus tem determinado para nós. E essa noite foi essa palavra que Deus nos colocou no coração. Olhai para mim, sereis salvo todos os termos da terra. Apareceu ali, irmão Mariano Félix. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, irmão. A paz do Senhor. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Então, o que eu posso fazer agora é concluir com a oração. Glória a Deus por essa nação, por todos aqueles que estão vinculados com outros deuses, para que Deus possa fazer algo na sua vida, só Ele. Por isso que Ele manda aqui olhar para Ele, para que Ele faça algo nas suas vidas, também que Ele tome uma decisão, porque Deus, Ele dá um livre arbítrio para o homem escolher o que quer. E assim oramos, diletos irmãos, vamos fazer a oração final concluindo. Agradeço a todos vocês que compartilhou, que está fazendo parte dessa live. Eu agradeço a Deus. Vamos orar. Supremo e eterno Pai, te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, continua com as tuas mãos estendidas. Repreenda todo o mal, abençoa essa página, abençoa todos os servos, levitas e pregadores que fazem a tua vontade, ajuda. Também te apresento, Pai, a nação brasileira, as famílias enlutadas, aqueles que estão passando por lutas, dê vitória a todo o ministério da tua igreja, ajuda todos os homens de Deus, todos aqueles que sofrem por amor do Evangelho, mas está fazendo a tua vontade com alegria. Continua com as tuas mãos estendidas, faça maravilha, ajuda, Pai, Saulo e toda a sua família, vai abençoando, vai livrando de toda aparência do mal, ajuda, Senhor, a todos
Em nome de Jesus eu te peço toda sorte de bênção, Pai. Ajuda os homens que estão lá na posição de eminência, Pai. Estenda suas mãos, trabalhe em seus corações, nas suas mentes, dá livramento. Ajuda todos, Pai, que seja tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Diletos irmãos, agradecemos a Deus. E se nessa página, nessa transmissão, tem alguém aí que não é servo ainda, que não serve a Deus, eu te convido esta noite a olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Ele tem um plano na sua vida, quer fazer maravilha na sua vida. E se você quiser, você se inscreve aí, tem pessoas aí capacitadas à altura que vai te direcionar para uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, a todos os irmãos que compartilharam, que estão aí. Estamos ali também no YouTube. Se os irmãos quiserem compartilhar ali comigo, é só se inscrever no canal Adriano Fernandes. Estamos aí. A paz do Senhor para todos e até a próxima. Se Jesus não vier, até a próxima quinta-feira. Amém.